Boa tarde galera do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Whats. Todos aqueles que prestigiam e gostam do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, critica, ativa o sininho. Aqui nós temos como escopo final a democracia, uma verdadeira democracia, né? Vamos lá, pessoal, atendendo aí algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns questionamentos oportunos, diga-se de passagem, de alguns alunos aí que têm me perguntado aí: e aí, professor, é o fim do olavismo cultural, o bolsonarismo, o progressismo, uma nova direita, ficamos órfãos? Acabou em uma década, acabou a direita, quer dizer, a direita chegou aí, teve um ímpeto, teve uma erupção e se estruturou, atingiu seu auge e tende a desaparecer, professor? Dá uma dica aí, comenta conosco, esclarece algumas questões, está tudo muito obscuro, há muitas dúvidas, há muitas contradições, né? Há muitas análises turbulentas, não muito claras, obscurecidas aí por uma série de fatos controversos que andaram se sucedendo aí na recente história brasileira. Parênteses, eu estou aqui em Atibaia, lugar lindo, da qual eu já frequento há muito tempo, né? Eu aproveito aí para explanar aí algumas ideias aí a partir do meu ponto de vista. Eu estudo o tema há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, talvez eu tenha aí alguma coisa a contribuir com você que gosta aí do meu trabalho, gosta desses assuntos, filosofia, história, sociologia. Olha só, vamos trabalhar na seguinte métrica. Definir a situação, definir o objeto problema, que é estudar a direita brasileira e o progressismo, né? A direita e o progressismo. Trabalhando na métrica, na análise, identificar, relacionar e analisar, né? A partir desses parâmetros. Então vamos lá, vamos fazer alguns recortes históricos. Bolsonarismo, palavras-chave: bolsonarismo, olavismo, progressismo, direita, são as palavras-chave aí que a gente tem que esclarecer, tem que esmiuçar. Então vamos lá. A direita conservadora, veja bem, podem existir algumas ambiguidades na definição desse termo. Por quê? Direita é um conceito muito amplo, muito amplo. Ele nasce lá na Revolução Francesa, tinha atributo aí, eram os girondinos, né, os que estavam à direita lá no parlamento, né? Eram mais conservadores, tende a ser mais conservador, tende a ser mais tradicionalista, apregua alguns valores fundamentais para a civilização: família, propriedade, religião, direito, tradicionalismo, individualismo e tal. Ao passo que a esquerda, que também não é um conceito unívoco e homogêneo, ela trabalha mais com o coletivismo, privilegia mais a igualdade do que a liberdade, centra mais as ações num Estado mais fortalecido, menos liberal, né? Menos liberal, embora o liberalismo não seja uma ideia da direita, ele nasce na esquerda, né? Principalmente a ideia de liberalismo civil, né? Os direitos civis, quanto ao corpo, quanto ao casamento, quanto à filosofia de vida, quanto à religião, né? E tal. O que se sucede disso? O que nós precisamos analisar a partir desses parâmetros? A direita conservadora, ela sempre foi maioria no Brasil. O Brasil tem uma matriz católica, cristã como base, católica, ligado aí aos valores da família, do cristianismo, né? Sempre trabalhou com uma ideia de ordem, né? As instituições têm que ser ordeiras, né? A maioria do povo gosta de ordem,
né? Gosta de valores instituídos, não tem como mote aí algumas pautas que a esquerda progressista apregoa: liberalização de drogas, aborto, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, enquanto a esquerda progressista, e aí você já entende esse conceito, progressista seria evolucionista no sentido de superar as velhas tradições, o velho conservadorismo, os velhos valores milenares clássicos aí que fizeram a civilização ocidental, né? Civilização ocidental cristã, baseada no direito romano e na filosofia grega. Então vamos situar, a direita sempre foi maioria, porém ela foi uma maioria heterogênea, massificada, sem um direcionamento centralizado, sem na verdade se constituir como um partido político organizado para as massas. A direita ela é maioria simplesmente porque a maioria é católico, simplesmente porque a maioria do povo não quer esses valores progressistas, o povo é conservador, então a direita sempre foi maioria. Mas a direita não tinha um direcionamento, Vargas foi um direitista? Mais ou menos, nem tanto, viu? Nem tanto. A esquerda o ovaciona, a esquerda o venera. Os militares foram tão de direita? Não, porque eles deram as universidades para a esquerda. Eles eram baseados num positivismo tecnocrata, que também não é uma ideia muito de direita, não, né? Quais foram os governos realmente de direita, né? Alguns pontuam que foi o Jânio Quadros, que renunciou, e que foi agora o Bolsonaro, os únicos representantes de um suposto espectro de direita. O que aconteceu? A partir de 2013, com as crises de 2013, com toda aquela convulsão de 2013, a rejeição do governo Dilma, as crises econômicas, a falência do Brasil, a crise nas exportações de commodities, o desemprego, a inflação, o juro alto, começou a se organizar uma direita. Uma direita que tinha como mentor um cidadão chamado Olavo de Carvalho, vários grupos que nem eram tão de direitas assim, mas envergaram o rótulo direitista, MBL, né? E por aí vai, envergaram aí Podemos, o Partido Novo, envergaram o rótulo de direita, mas a partir do liberalismo. E nós sabemos que o liberalismo ele está mais para progressismo do que para direita conservadora. O que se sucedeu então? A direita conseguiu chegar ao poder capitaneado pelos evangélicos, com apoio militar, com apoio dos liberais descontentes com a esquerda. O liberal ele só envergou um rótulo de direita porque ele estava descontente com as políticas da esquerda. Enquanto o Lula estava enchendo o bolso dos liberais, os liberais não percebendo que era corda, o Lula estava dando a corda que eles iriam se enforcar, os liberais não tinham dado um passo no sentido de fazer valer algum ideal de direita. O que aconteceu então? A direita que se estruturou a partir de 2013, lá com aquelas manifestações de 2013, era orientada, ou melhor dizendo, tinha como um dos grandes inspiradores Olavo de Carvalho, grande filósofo, conservador, de direita, extremamente culto e intelectual, leitura obrigatória, o Jardim das Aflições, o Imbecil Coletivo e tal. Capitaneado por Olavo de Carvalho, alguns setores mais ou menos conservadores, outros nem tanto conservadores, mas tinham interesse em derrubar o PT, eles se uniram. Veja bem, quem que se uniu a partir de 2013? Evangélicos, católicos tradicionalistas, que não se sentiam amparados por uma pauta esquerdista progressista do PT, né, do PT,
evangélicos, alguns setores militares que sempre foram achincalhados, sempre foram difamados aí pela esquerda intelectualizada, setores liberais da economia, um setor oligárquico muito forte ligado ao agronegócio se uniram e resolveram financiar um deputado oriundo dos meios militares e que envergava um rótulo da direita conservadora. O nome dele, Jair Messias Bolsonaro. Esses grupos de sustentação, evangélicos, militares, liberais, agronegócio, capitaneado por um filósofo de extrema habilidade e competência, que é Olavo de Carvalho, conseguiu fazer com que Jair Messias Bolsonaro ingressasse no poder, subisse a rampa, fosse ser o mandatário do Brasil. O que ocorre então? Os 4 anos mais ou menos catastróficos do Bolsonaro, né, fortaleceram muito a esquerda. Provaram aquilo que o Olavo de Carvalho sempre dizia, que a esquerda domina o establishment universitário e midiático. Né? A esquerda tem o Estado na sua mão. Com o naufrágio do governo Bolsonaro, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, a esquerda saiu enfraquecida. Por quê? Revelou-se que os liberais não são de nada. Eles não são de nada, eles estão lá não por ideologia, por ser de direita conservadora, mas apenas por ser anti-PT e apenas por ter interesses econômicos. O liberal derrete logo, ele derrete fácil. Aí você tem os militares que debandaram, quando o bicho pegou eles debandaram, né? Eles não mostraram ser nacionalistas e patriotas. Nacionalista é o povo, patriota é o povo. Sobrou quem para a guerra cultural? Os evangélicos e os católicos tradicionais. Por quê? Eu vou explicar por quê. Você tem a seguinte situação. Quem de fato enverga um rótulo direitista, conservador, é a religião. São os agentes oriundos de um meio religioso. Por quê? Por que isso? Porque no aspecto cultural, né, que a guerra na verdade ela não é só política, ela talvez seja menos política e econômica e mais no campo cultural. Por quê? A pauta da esquerda progressista, a pauta satânica da esquerda progressista, comunista, que tem aí, é baseada em alguns pilares morais e pragmáticos, né, que visa o coletivismo em prol do individualismo, que visa o estatismo em prol do liberalismo econômico. Nesse ponto, o liberalismo não é de esquerda, no aspecto econômico. É a única divergência do liberal com a esquerda é no campo econômico. Essa esquerda progressista, comunista, que visa a dissolução do direito de família, a dissolução da propriedade, a dissolução do direito, a ideologia de gênero, o sexy-lib e tal, ela encontra uma barreira eficaz na tradição religiosa. Por quê? O conservadorismo religioso, muito mais do que o militar ele se vende no fim das contas também, ele se acovarda, se vende, quer garantir os seus privilégios, o seu status, né, as suas patentes, e ele vai levando, ele vai vendo tudo o que está acontecendo, a soberania nacional indo para as cucuias, e ele está lá mantendo os seus cargos e a sua pose de patriota. Os liberais, se ganharem dinheiro, ele pode ser de esquerda ou de direita, ele não está preocupado com isso, com espectro ou rótulos ideológicos. A coisa aperta, a guerra aperta quando você cai na questão cultural. Por quê? A tradição cristã conservadora, ela não aceita abortismo, liberalização de drogas, dissolução das ideias familiares, quebra do direito natural, da ordem natural.
ela vai chocar com os valores progressistas de aborto, de liberalização de drogas, de casamento de pessoas do mesmo sexo, de ideologia de gênero, apregoados com uma bandeira de esquerda, apregoados com uma bandeira de esquerda, a esquerda progressista. Então, desses setores de sustentação da direita, militares, liberais, agronegócio e as igrejas, a última cidadela, o último bastião aí, a última resistência está no cristianismo conservador e também no nacionalismo, desde que esse nacionalismo seja empunhado aí, esse pavilhão nacionalista seja empunhado por entes, né, por agentes, melhor dizendo, que de fato estejam interessados em garantir aí a soberania nacional contra a esquerda progressista e globalista. Então nós temos o quê? Qual é a situação? A direita que se tornou populista, né, se popularizou. Quando nós temos um candidato da direita fazendo quase 60 milhões de votos, esses 60 milhões não são apenas a elite, ou melhor, talvez nem sejam de elite, sejam uma classe média que sabe que vai arcar com os custos de um Estado inchado que o PT vai fazer, uma economia burocratizada e engessada que o PT vai fazer para bancar os seus privilégios, as suas empresas amiguinhas que vão levar dinheiro via BNDES para bancar o assistencialismo. Essa classe média sabe que ela vai pagar o preço alto de tudo isso. Você tem os antipetistas que sabem que o PT é metido em corrupção, e você tem aí os conservadores tradicionais que ligados normalmente a igrejas católicas tradicionais ou evangélicas, que não aceitam e não querem a pauta progressista, né, globalista, aí que o PT, a esquerda, sempre propala, né, sempre impunha a bandeira, né? Então veja bem, você tem delineado todo um campo de ação, você tem delineado. Mas e aí, professor, você não respondeu, é o fim do olavismo e do bolsonarismo? Pode ser, porque a esquerda ela domina tanto o establishment, o estabelecimento, essa palavra establishment é uma palavra inglesa, daí estabelecimento. Ela domina tanto o estabelecimento midiático e universitário, e em certo sentido cultural, que eles podem derreter o olavismo por vias acadêmicas e intelectuais, da censura, do achincalhamento, das prisões. Eles podem derreter sim, mas eles terão imensas dificuldades de derreter os evangélicos. A pauta cristã conservadora, ela é muito articulada e ela é muito grande. Então a guerra cultural ela se dará entre uma esquerda progressista, ancorada, sedimentada, alicerçada em cima desses valores laicistas liberais, sexy lib, ideologia de gênero, maconha, aborto, né? Todas essas questões aí, coletivismo, Estado forte, da qual eles vão usufruir de uma parte desse Estado, obviamente, versus uma tradição conservadora, católica ou protestante, que não aceite essa pauta progressista, que interfira nessa pauta progressista. Aí você tem estabelecido um conflito cultural, Então é o fim da direita? Não, amigos, é só o começo, Talvez o bolsonarismo aí, fundamentado no Olavo de Carvalho, e todas as críticas bem fundamentadas do Olavo, ele sofra aí sim um revés, ou de repente até ele fique mais forte, mas independente do que vai acontecer, você tem estabelecido um conflito cultural, onde você tem uma ala muito forte que são os evangélicos. Os militares já provaram que eles são realmente o que a esquerda diz que eles são, né? Tem aí o papo, aí, os frouxas armadas, né, como dizem, né? E é isso aí, pessoal. A direita ela tem essa pecha aí dela não ser ainda sistematizada. Ela não tem um modus operandi, estratégia, plano de contenção,
análise de conjuntura, ela não tem um aparato burocrático, científico e técnico como tem a esquerda. A esquerda é muito mais preparada nesse sentido. Agora, a esquerda ela já não tem mais a hegemonia popular, a hegemonia cultural. No fundo, a gente já sabe o que eles querem, né? A gente já sabe que eles querem o poder, né? E eles têm uma pauta aí progressista, a meu modo de ver, num linguajar religioso satânica. Então tá delineado, aí vocês me perguntam, e o futuro da direita, o que será? É uma incógnita. O fato é que a direita ela não consegue se organizar e se sistematizar, né? Embora cresceu muito, nós saímos do 1 para o 1 milhão nos últimos 10 anos, mas a esquerda já está em mais ou menos 50 milhões. Né? Então nós já temos alguma chance aí de vencê-los na autocultura, como dizia Olavo de Carvalho. Então eles podem enterrar essa ideologia militar meia bomba, eles podem tentar enterrar o olavismo e o bolsonarismo, mas a direita tradicional conservadora ligada a valores de família, propriedade, tradição, igreja, ela tende a crescer e se dinamizar. Então, tranquilamente, daqui a algumas décadas, nós podemos ter uma direita muito bem organizada e que consiga não só vencer na autocultura e na moral, mas vencer politicamente também. Beleza, pessoal?